Temos aqui uma questão que foi cobrada no EMET 2025. Peço para que você primeiro leia o enunciado, seja ele em inglês ou em italiano, e aí a gente vai resolver o exercício aqui juntos. Então vamos lá. Gente, o exercício cobrou lei da gravitação universal. O que é a lei da gravitação universal? Essa equaçãozinha aqui do lado é a nossa lei da gravitação universal. A gente já vai conversar sobre ela. O que acontece? O enunciado está perguntando quando o astronauta estiver numa distância de 3 vezes o raio da superfície terrestre longe da Terra, qual vai ser a fração da aceleração da gravidade agindo sobre ele, se você comparar isso com a situação normal, a situação em que o astronauta está lá na superfície terrestre, tomando um banho de praia, tá? Então, o que acontece aqui? A gente precisa entender a diferença entre uma situação e a outra situação para poder comparar a aceleração da gravidade numa situação normal, numa situação em que o astronauta não está longe da superfície terrestre, e aí conseguirmos prever qual vai ser essa aceleração da gravidade quando esse astronauta estiver 3 vezes o raio da superfície terrestre longe da superfície terrestre. Eu quero aproveitar para falar aqui para você que esse exercício gerou muitas resoluções erradas. Teve bastante gente que, na hora de fazer a prova, não se atentou a detalhes nas palavras. Eu vou comentar no final do exercício isso. E isso levou aí à situação de marcar o gabarito errado, uma opção de gabarito que está prevista ali entre as alternativas A, B, C, D e E. Mas antes da gente falar da pegadinha, da cilada, desse tipo de situação, vamos discutir o assunto, vamos discutir a matéria aqui e vamos entender como que resolve esse exercício. Bom, primeiramente, a nossa resolução, ela vai passo a passo, a gente vai tomar o tempo necessário para que todo mundo que estiver assistindo esse vídeo entenda a resolução. Mas na hora da prova, eu tenho certeza que você dominando esse assunto ia chegar na resposta muito mais rápido do que eu aqui nessa resolução. Vamos lá. Quando eu falo em aceleração da gravidade na superfície terrestre, a gente tem aquele G minúsculo. Tá? Quando a gente tem a força-peso, tem aquele G minúsculo que a gente usa para calcular a aceleração da gravidade local. Ele vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo está habituado com esse G aqui. E o exercício quer saber, na situação que o astronauta vai fazer ali o seu spacewalk, que ele vai andar no espaço, qual seria esse novo valor de G aqui em relação ao valor de G antigo? Porque, óbvio, se você vai se afastar da superfície terrestre, ó, se saiu daqui com um foguete e foi longe, você vai ter uma aceleração da gravidade inferior agindo sobre você. E como que a gente calcula essa força de atração entre dois corpos, que é a força de gravitação? A força gravitacional a gente calcula a partir da lei de gravitação, e isso aqui nos diz a força aí de atração entre dois corpos através do campo gravitacional. Se eu tiver dois corpos, seja Terra e um astronauta, seja a Terra e a Lua, a força que um corpo atrai o outro vai ser sempre igual, tá? Então eu atraio a Terra da mesma forma que a Terra me atrai, tá? O mesmo modo, o sentido da força vai ser diferente. A Terra me puxa e eu puxo a Terra. O astronauta aqui nessa situação, ó, o astronauta puxa a Terra e a Terra puxa o astronauta. Aqui, a gente tem o astronauta que puxa a Terra e a Terra que puxa o astronauta. Isso aqui a gente representa no diagrama com uma letra aqui. Vamos colocar aqui. A força, tá? A força ela atua no centro de massa do corpo. A gente tem aqui a força de gravitação e ela vai atrair um corpo em direção ao outro com a mesma intensidade. Força de gravitação. Como calculamos ela? Com essa forma aqui, tá? E aí, nas nossas aulas, a gente acaba tomando um pouco mais de passo a passo para chegar nisso aqui, mas a gente lembra que qualquer força resultante que eu tiver sobre um corpo, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Eu posso até inverter aqui massa com aceleração para forçar o olho a enxergar um padrão ali, ó, aceleração vezes massa. E aí, enxergando esse padrão aqui, eu consigo ver o que, ó? Massa tá aqui, massa tá aqui. Aceleração tá aqui, aceleração tá aqui. Força tá aqui, força tá aqui. Ou seja, a nossa aceleração da gravidade, aqui para calcular a força-peso, a gente usa ali essa aceleração da gravidade valendo G, que é o nosso 9,8 ali, ela vem dessa expressão aqui. G vezes a massa do corpo maior dividido por distância ao quadrado, tá? Então, isso aqui é a equação da lei da gravitação. A gente tem o G como uma constante universal, o M maiúsculo como a massa do corpo maior e o D elevado ao quadrado aqui como a distância entre esses dois corpos, entre o centro de massa dos dois corpos. Então a gente usa isso aqui como a aceleração da gravidade, tá? Então o nosso G vale isso aqui. Então vamos lá. Se eu vier aqui falar que isso é a nossa aceleração da gravidade, é só copiar aquela expressão ali, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aceleração da gravidade é o quê, ó? Vamos memorizar aqui, ó, para descer lá. Gzão vezes mzão dividido por d ao quadrado. Vamos lá? Aceleração da gravidade é Gzão vezes mzão dividido por d elevado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa aqui. Gzão vezes mzão dividido por d elevado ao quadrado, tá? Então o que é cada um? Uma constante universal é o Gzão. Mzão, a massa do corpo maior, nesse caso a massa da Terra. D ao quadrado é a distância entre o centro de massa dos dois corpos que estão se atraindo, elevado ao quadrado. Ok, beleza. E aí o que acontece?
Ó, esse Gzão e esse Mzão, eles são constantes. A distância ela pode variar. Mas na superfície terrestre, não importa se você está em cima de uma montanha, se você está no nível do mar, não muda muito o valor do D, porque o raio da Terra é gigante. Então, se o raio da Terra aqui é gigante, se você sobe uma montanha, aqui, ó, olha aqui embaixo, estou fazendo um relevo terrestre aqui, ele não vai mudar muito essa distância ao centro de massa da Terra, tá? Então, por isso a gente considera aqui que isso aqui é como se ele fosse aproximadamente constante. Aqui vou colocar constante entre aspas. Esse d elevado ao quadrado. E aí a gente diz que isso na superfície terrestre vale ali o 9,81 e tudo mais. Então, isso aqui é só uma curiosidade. Beleza. Aí o que acontece? Eu vou ter eles constantes aqui sempre, esses dois, mas esse d ao quadrado aqui mudou no caso do spacewalk, que é o caso que a gente tem que calcular a aceleração da gravidade. Quanto que vale o g para esse carinha aqui? Tá? Essa é a pergunta que a gente está respondendo pro exercício. Então, o que acontece? Se eu for pegar aqui e eu colocar, substituir na equação da aceleração da gravidade aqui os valores que mudam, ó, g que multiplica mzão dividido por d ao quadrado, qual que é a distância entre o centro de massa do astronauta, ó, vou pegar aqui o ponteiro, ó, o centro de massa do astronauta na situação normal, quando ele está na superfície terrestre, qual que é a distância entre o centro de massa do astronauta e o centro de massa do planeta Terra? A distância é esse d que foi marcado aqui, mas vale r, vale o raio de curvatura, aqui vale o raio de circunferência aqui da Terra, tá? Então esse aqui é o raio da Terra. Então, eu vou vir aqui no lugar desse d ao quadrado, e eu vou substituir esse d aqui por r, que é o raio. Então eu vou vir aqui e vou colocar r no lugar dele, vai ficar r ao quadrado. E isso aqui, pasmem, vale g. Ok? A gente chama ele de g, é como se fosse a constante. A gente chama ele de g. Agora, vamos pegar a situação do spacewalk e vamos fazer a mesma coisa. Então aqui na situação do spacewalk, eu vou ter o quê? Eu vou repetir o que está em verde e vou substituir aqui o d. Ó, e esse d tem que lembrar aqui que ele está elevado ao quadrado, vou colocar um parênteses aqui, tá? Então eu vou substituir esse d aqui pelo valor da distância. Mas quanto que vale a distância, ó? Essa distância aqui, do centro de massa do planeta Terra até o centro de massa do astronauta, na situação do spacewalk, o que ela vai valer? Ela vai valer isso tudo aqui que eu estou passando o ponteiro em cima, ó. Isso tudo aqui é essa distância. Essa distância vai ser r mais esse 3r aqui, tá? Então, a nossa distância aqui vai ser esse d aqui, e d vai valer o quê? R mais 3r, que vai dar 4r. Então, 4r é essa nossa distância. 4r aqui é a nossa distância. Então, esse 4r é a nossa distância d, e eu vou colocar ele nesse parênteses aqui. Então, é 4 que multiplica r. Lembrando que tudo que está no parênteses aqui está elevado ao quadrado. Agora, fazendo as contas aqui, deixa eu apagar essa flecha que a gente fez para despoluir a imagem. Então, fazendo as contas aqui, eu vou repetir quem está em verde na cor verde. Cor verde. E aí, olha só o perigo. Olha aqui, ó. O quadrado vai se distribuir para os termos que estão multiplicando ali dentro do parênteses. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. E o r vai dar r ao quadrado. R vezes r vai dar r ao quadrado, tá? Olha que legal. Então, agora a gente consegue comparar o lado esquerdo, a situação normal, com o lado direito, a situação do spacewalk. E aí, o que acontece aqui, ó? Olha só que interessante, eu gosto de usar cores aqui pra gente enxergar o que está acontecendo, só fazendo um joguinho dos 7 erros, ó. Então, a aceleração da gravidade na situação normal, ela vale o quê? Ela vale, vou pegar o grifa-texto cor-de-rosa aqui, ó. A aceleração da gravidade na situação normal, ela vai valer gzão vezes mzão dividido por r ao quadrado. A aceleração da gravidade na situação do spacewalk, o que ela vai ser? Ela vai ser também gzão vezes mzão dividido por r ao quadrado. Olha que tudo que é igual, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu grifei em cor de rosa. Só que tem um 16 ali. Esse 16 eu vou ter que grifar ele de outra cor, porque ele é diferente. Então, esse 16 aqui, eu vou grifar ele com a cor... Vamos pegar aqui a cor vermelha, tá? Grifei o 16 com a cor vermelha, vou pegar outra cor, uma cor mais diferente, o verde. Então, veja só que interessante. Para eu pegar aqui essa expressão que está do lado esquerdo e chegar na expressão do lado direito, quanto que eu teria que multiplicar a expressão aqui do lado esquerdo para que ela desse a mesma coisa que está do lado direito? Eu teria que multiplicar ela por 1 dividido por 16. Isso significa que a aceleração da gravidade aqui do lado direito é 1/16 da aceleração da gravidade do lado esquerdo. Eu até poderia falar aqui que a nossa aceleração da gravidade do lado direito, ela está valendo 1 sobre 16 vezes a aceleração da gravidade do lado direito. Poderia dizer que ela vale isso aqui, tá? E dizer que ela é essa fração aqui da aceleração da gravidade do lado esquerdo é a mesma coisa que dizer que a resposta é a letra B, tá? Então, a pergunta que o exercício fez é: qual fração de g corresponde à aceleração experimentada pelo astronauta na situação do spacewalk? É
1/16 da fração de g, que seria na situação normal. Bem interessante essa resolução. Eu queria falar aqui para você um perigo muito grande que aconteceu com algumas pessoas que resolveram esse exercício. Quando você está lendo o enunciado, você vai lá, vai colocando os dados e corre muito risco de, na hora da interpretação que você faz da frase aqui, que é uma frase curta, é uma frase direta, mas é uma frase que você precisa ler e interpretar, corre o risco de você montar o teu problema dizendo que a distância entre os corpos ali, ela é 3 vezes o raio. Corre muito o risco de você fazer isso aqui. E se você fizesse isso aqui, você ia chegar na fração de 1/9. E 1/9 seria o gabarito da letra E. Só que isso aqui tá errado, porque ele fala que o astronauta veio numa distância de 3r a partir da superfície terrestre, tá? Então não é do centro de massa dos dois corpos. Então você precisa estar dominando aqui a teoria para entender que a definição da equação aqui, da lei da gravitação, é a distância entre centros de massa, tá? E não a distância entre a superfície dos dois corpos, é a distância entre o centro de massa dos dois corpos. Você precisaria lembrar que de onde surge a aceleração, ou precisaria lembrar que a aceleração da gravidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro de massa de dois corpos. Mas eu gosto sempre de mostrar aqui para quem está vendo as resoluções o caminho que faz sentido, o caminho que você domina a teoria, e se aparecer uma variação desse exercício, uma outra forma de cobrar isso, você vai estar dominando, tá? Se não decora o caminho para resolver o problema, é importante entender o que está acontecendo. Entendendo o que está acontecendo, o nosso gabarito aqui foi a letra B de bola.